Bem-vindos ao meu programa Nem Tão Poliana, que é um podcast, mas que eu gosto da ideia de que a gente está numa sala, deixando o sapato lá fora, dando uma pausa e dando espaço para a gente falar das coisas que fazem da gente humanos. O que a gente pensa sobre o que a gente sente. Aqui, a gente vai jogar o jogo do contente na mesma medida que a gente vai lembrar que a realidade, ela é inconstante, ela pode ser difícil, frustrante. E hoje, eu tô aqui com uma convidada que, quando o assunto é identidade e como a gente lida com crescer, saber quem a gente é, com tanta gente assistindo, ela vai saber falar disso direitinho. Eu tenho uma experiência, ela tem outra. Bem-vinda, Giovana Grigi. A gente já tá aqui há tantas horas conversando, né? A gente já falou tanta barbaridade. Nossa, a gente já se expôs aqui horrores. Eu tentei até me acalmar no começo pra voltar pro meu centro, assim, falar, não, agora a gente vai começar bem calminha, porque a gente quer que seja... Pois é, eu achei que a vibe né? ia ser outra. Você, bom dia. Não, elas falaram, nossa, que voz aveludada. Eu falei, ai, gente, com a voz aveludada mesmo, assim que eu gosto, Poliana, muito bem. Não, porque tem gente que tá só escutando, né? Então a gente também tem que criar esse ambiente. Então eu já vou avisar que eu dou risada alta, escandalosa do nada, não se assustem. Às vezes eu dou uns gritinhos. Não, mas é... Mas é porque é incontrolável, me perdoe. É do coração, né? É do coração. E você tem uma vozinha aveludada? Você quer? Quando você quer, você vai. Quando eu quero, amor, né? A gente vai, se ó. esforça. Bom, a gente tava até conversando e até segurou um pouco, né, pra deixar pra esse momento, que a gente tem experiências muito parecidas sobre ter crescido no meio artístico. Mas eu tava até pensando nisso quando tava montando a sua pauta, que a gente tem, na verdade, experiências também muito diferentes, assim, porque eu sempre fui uma criança no meio de vários adultos. E você teve muitas experiências que eu queria ter, como Malhação, porque eu tenho esse desvio de caráter. Eu não fiz Malhação, eu acho um absurdo isso. Morro de dó de quem não Amiga, fez eu Malhação. acho muito triste. Eu fui trabalhar com gente da minha idade quando eu era adulta só. Quando eu fiz 18 anos. Malhação É um acontecimento na vida de um jovem ator. Eu acho uma tristeza que não existe mais Malhação. Eu também acho. Eu já tinha feito 2 novelas antes de eu fazer Malhação. E quando eu cheguei na Malhação, eu fiquei assim, meu Deus do céu, o que é isso? Porque somos jovens, mas também somos adultos. A gente tá chegando na vida. E eu acho que é sabe? quase um negócio no currículo mesmo, que eu tenho essa coisa. Eu falo, caramba, sabe, eu fiz várias novelas, eu sou muito feliz, mas eu queria ter feito Malhação. Eu sempre olhei pra galera, né, na praça de alimentação, eu via os jovens, assim, fazendo Malhação. Eu falava, gente, eles são todos amigos. E eu sempre fui, tipo, a criança dando um rolezinho, né, dos adultos, assim, que, enfim, tem o seu lado, mas... Mas dá uma solidãozinha, né? né? Amiga, é totalmente diferente. Eu tenho muitas questões com você pra trazer, porque você fez um produto infantil. Sim. E Malhação, que são 2 experiências muito diferentes das que eu tive como atriz mirim, né? Porque a gente é ex-atriz mirim, enfim, tem esse dilema na minha vida, que eu nunca sei direito o que eu sou. Se eu sou atriz mirim, ex-atriz mirim. Você sabe o que você é? Eu acho que a gente foi atriz mirim. Foi atriz mirim. Não é mais mirim. Uma vez Mas me a gente chamaram de continua a ser ex-atriz atriz. mirim, eu fiquei muito confusa. Mas ex-atriz mirim eu acho estranho também. Porque, assim, você não deixa de ser uma atriz mirim. Isso é uma coisa da vida. Você foi uma atriz mirim. Tipo, você foi uma criança. Você não fala que você é uma ex-criança. Exatamente. Não é? Exatamente. Você agora é um adulto. Você é uma atriz. Ponto. Mas é porque as pessoas gostam de marcar isso na trajetória, né? Tipo, essa pessoa foi conhecida quando ela ainda era uma mini pessoa, uma criança. Eu tava falando com uma amiga sobre isso, ela falou, e ela é assim, muito telespectadora, né? Ela falou, mas é porque tem um lugar de muito carinho nisso, assim. E agora que eu tô começando a entender, porque antigamente eu falava, gente, mas eu cresci, sabe? Eu queria te começar com uma pergunta que eu fiquei até pensando quando eu fiz ela, né? Qual que era a minha? Você lembra qual que é a sua primeira memória num set? Num set? De qualquer coisa? Primeiro estúdio, assim, da sua vida, que você olhou e falou, não... Polly, eu tenho uma questão, né? Meu primeiro trabalho na minha vida... Você era bebê? Eu era bebê? Bebê? Bebê, eu tinha 7 meses de idade. Foi uma campanha de quinzena do bebê do Carrefour. Então sou eu, assim, nenezoca, peladinha. Você tem isso? Tenho, eu tenho um álbum. Para. Minha mãe, ela guardou, tipo, eu tenho um álbum tudo guardado. Quer dizer, tudo não, porque era muita coisa. Eu falo isso brincando, mas é um pouquinho de verdade. Eu era a Gisele das criancinhas, tá? Eu pegava tudo os trabalhos. Eu trabalhava muito. Você começou na publicidade e depois foi pra... Comecei na publicidade, eu fiz fiz publicidade a minha vida inteira. Eu acho que o primeiro set que eu tenho memória foi de um comercial. Foi o primeiro comercial que eu gravei, que foi
pra um sabonete chamado Gold Pro, que eu acho que nem existe, não sei se existe esse negócio ainda. E eu lembro porque foi uma gravação muito legal, que tinha um menino que era o meu irmãozinho, que hoje, inclusive, também é ator, o Rodrigo Filgueiras, que faz muito musical. Tira até hoje o contato que vocês têm, então. Não, então, só que a gente nunca, tipo, Foi a gente lá e depois, perdeu, ai meu Deus, a gente perdeu o contato e a gente se reencontrou um tempo atrás, porque eu fui assistir, acho que foi no Chicago, que ele tava em cartaz. Enfim, Uau! o Boff, ele é protagonista de musical, sabe? E a gente fez o primeiro comercialzinho juntos quando a gente era criancinha. E eu lembro que a gente... E é muito engraçado, porque eu conversei com ele e a gente tinha as mesmas memórias. A gente lembrava de estar, tipo, com os pés sujos num carrinho, assim, que o ator que fazia o nosso pai levava a gente dando risadinha. E também tinha um take que era a gente numa banheira com um patinho. E eu lembrava muito desse patinho. Você lembra quantos anos você tinha, mais ou menos? 3. Ou não? Você tem memória de 3 anos de idade, Giovana? Tenho. Eu tenho muitas memórias muito antigas. Sabe qual comercial eu Nossa, eu me fiz? senti muito mal. Minha memória antiga é horrível. Qual que é a sua? Não, mas assim, é porque eu acho que eu tinha, sei lá, 6, 7 anos a minha primeira memória, assim, de 7. Não, eu tenho de 3 anos. Eu fiz eu lembro muito do 7, que eu fiz um comercial classicíssimo da história dos comerciais, que foi o cachinho Toin Toin do Johnson's Baby, né? Você fez. Eu sou uma das acho que eu crianças já do vi cachinho isso. Toin Toin. Para, eu lembro disso. Sim. Você já postou alguma coisa, ou a sua mãe já falou disso com a gente em algum momento, mas eu lembro desse... Eu mostro pra todo mundo, morro de orgulho. Mas é muito legal. É muito legal, é muito legal. E eu lembro desse set, eu lembro de vários sets. Eu cresci no set. Nunca teve esse negócio de, tipo, de eu ter vergonha de câmera, de eu... Eu tenho mais medo de sala de aula, de teatro. Eu tenho muito mais medo de curso do que de teste. Sim, Faz sentido isso? Faz. Então, isso que eu também tô mapeando aqui. Se a gente tem as mesmas sensações e algumas vivências. Eu vou até adiantar uma coisa que era lá pra frente. Vai, puxa. Vou puxar. Puxa ela! Vou puxar. Eu tenho uma coisa muito louca que é crescer nesse meio, que algumas experiências são diferentes. Eu lembro muito dessa coisa do vestibular. Que todo mundo tem o desespero do vestibular. E eu lembro que acho que você falou isso numa entrevista de uma amiga sua que chegou pra você nessa época e falou assim: porque eu não sei o que eu vou prestar de vestibular e você já tá com a sua vida meio que feita. E eu lembro que essa foi uma época da minha vida que eu olhei e falei assim: gente, que bom que eu não tô vivendo isso. Porque as pessoas estavam em desespero, estudando horrores, realmente. E, assim, as pessoas não faziam a menor ideia. Porque é bizarro você com 16 anos. A gente falando isso é engraçado. Mas, realmente, é muito jovem pra escolher o que você vai fazer na faculdade, né? Mas, assim, eu já tratei muito isso na terapia. O grande assunto da minha terapia no ano passado foi entender se eu realmente queria ser atriz. Sim. Entendeu? Porque temos essa questão em comum. Porque também, às vezes, eu penso nisso. Bebezinha? Será que eu ainda quero isso? Não foi uma decisão minha. Nunca foi uma decisão minha eu estar nesse ambiente. Minha mãe e meu pai me colocaram nesse ambiente. E isso é sem demonizar meus pais, tá? Porque eu tive muita, muita, muita sorte de ter pais muito conscientes que sempre me protegeram de muita coisa. Porque eu já vi cada barbaridade em teste de mãe que gritando com a criança: vai fazer o teste sim. Da criança chorando porque não queria estar lá. E pra mim, eu chegava lá com as outras 50 menininhas no meu perfil e eu pensava: nossa, amiguinhas! E eu ficava, tipo, o dia inteiro brincando. E minha mãe sempre deixou muito claro: no momento que você não quiser fazer mais, você me avisa que a gente para. E eu sempre quis. Então, só que no ano passado eu parei pra me questionar. Tipo, esse é meu sonho mesmo? Será que eu sempre quis? Ou será que, por acaso, eu sou boa nisso e eu achei que era, sabe? Sim. Mas eu gosto mesmo. Cheguei à conclusão de que eu realmente gosto de ser atriz e quero ser atriz, sabe? Eu acho que, na verdade, aceitar algumas dificuldades mais, né? Eu já pensei nisso também e eu cheguei à conclusão de que, às vezes que eu pensei em parar, elas tinham muito mais a ver com eu pensar se eu queria continuar passando algumas inconstâncias e dificuldades da profissão do que a profissão em si. Mas, assim, vira e mexe, às vezes eu tenho meu surto uma vez por mês. Eu falo: não sei se eu quero. Mas eu acho importante todo mundo se questionar. Porque, às vezes, a gente não quer mais mesmo. Sabe? Aí a gente vai... Você sabe o que você faria se você não fosse atriz? Você tem essa clareza? Com arte alguma coisa seria, né? Tenho. Nossa, eu faria... Tem muitas outras coisas que eu tenho certeza que eu faria se eu não fosse atriz. Tipo? Eu, com certeza, seria artista plástica ou tatuadora. Sim. Mas sabe qual que eu percebi? Eu entendi também esses tempos atrás que o meu sonho mesmo, o grande sonho da minha vida, que a Giovaninha, criancinha, sempre sonhava, o meu sonho é ser escritora. Mas
nada te impede. Uma coisa, elas podem coexistir. Podem, mas eu sempre deixei essa parte, essa minha vontade de lado, porque eu sempre achei que talvez me dedicar a uma outra arte que eu gosto seria me dedicar menos à atuação. Nossa, nenhuma experiência única mesmo. Não. Eu tô ouvindo, tô chocada. Quando eu entrei pra dança por conta do Dom, porque era uma personagem super sensual, assim, uma coisa de um corpo num lugar sensual que pra mim não era tão confortável e nem tão sensual, mas eu tinha que estar confortável ali. Foi ali que eu virei uma chave. Acho que a gente até teve essa conversa, assim. Até aquele momento, eu era atriz. E eu tinha que ser vista como atriz e eu me descabelava para que as pessoas me vissem como atriz. E aí, depois desse processo, eu falei, cara, talvez eu seja artista. Eu gosto de trabalhar com arte. Eu gosto de criar, de me comunicar, de acessar as pessoas com as minhas ideias e, tipo, tentar. E às vezes ficar uma bosta e falar, tá tudo bem, fica uma bosta, vamos fazer outra coisa. Mas eu gosto dessa descoberta que a gente tem. E, assim, não tem como descolar uma coisa da outra. Isso foi libertador, assim. Eu descobri isso tarde, mas foi libertador de perceber. Isso é muito bom, porque eu acho que tem muitos artistas que não têm noção da pluralidade das suas capacidades. Da própria arte, do que tá porque fazendo. A gente vive num mundo hoje que é tudo sobre produzir e sobre resultado e produtividade. E uns papos, tipo assim, plano A, plano B, e o que a gente tem que fazer para o nosso plano A dar certo e coisas assim. E muitas vezes a gente também culturalmente, eu sinto que no Brasil a gente não aceita muito artistas que fazem mais de uma coisa, porque se a gente vê um cantor atuando, a gente fala, o que esse cantor tá fazendo aí? Ou se a gente vê uma atriz cantando, a gente pensa, ai, que ridículo, agora ela quer virar a Luísa Sonza, sei lá. E é muito estranho isso. Só que a arte, ela se retroalimenta, né? E eu senti muito isso quando eu fui fazer faculdade de animação. Sim, vamos falar sobre isso também. Porque eu adoro essa faceta que você tem. Eu também. Eu adoro como você desenha muito bem. E eu adoro que você não pega o seu talento pro desenho e faz disso algo que necessariamente tem que ser comercializado. Você tem o esconder grid, mas você não fica, tipo, mas é porque eu sou vagabunda. Amiga, mas você poderia fazer disso um job, entendeu? E você não faz. Um dia eu vou fazer. Eu vou fazer, então, sabe? faça. Se Deus me permitir, eu vou viver 100 anos de idade. Eu não tenho pressa de realizar todos os meus sonhos agora. Imagina você desenhando no seu próprio livro, sabe? Mas é isso que eu tenho vontade de fazer. Eu tenho muita vontade de pintar quadros, de expor, de me dedicar a isso um dia. Meu sonho de princesa é ter uma chácara onde eu vou deixar meus cabelos brancos enormes. As tranças até a bunda, você já sabe. A teta de fora todo dia. E eu vou ficar pintando os meus quadros. Tipo, toda vez que eu penso numa casa, pra mim tem que ter um ateliê. Porque pra mim é o meu hobby, a minha alegria. E é a minha parte artística que eu consigo fazer sem pressão. Porque eu já me pressiono muito como atriz, eu me trato muito mal. É porque foi apresentado, e entendido e construído como um trabalho. Exatamente. E é um trabalho que, querendo ou não, e eu acho que você vai se identificar com isso, assuntos de terapia, né? Do nada, não precisa de terapia aqui. Beijo, Val. Val é minha psicóloga. Porque, assim, vira e mexe, eu me pego, assim, muito cansada. Muito cansada. Mas cansada física ou emocionalmente, você diz? Os dois, assim. Tanto sobre essa profissão. Quanto emocionalmente. Mais emocionalmente, sabe? Mentalmente cansada. E eu fico tipo assim, meu Deus, eu sou tão nova, eu tenho 27 anos. Por que eu tô com tanta preguiça de fazer as coisas que eu preciso fazer? Só que aí, ao mesmo tempo, eu trabalho há 27 anos. Exatamente. Qualquer adulto que trabalha há 27 anos também tá cansado, sabe? Exato. E... nem lembro por que eu falei isso. Mas minha filha, a gente já foi pra tantos lugares. Mas aqui também não tem problema. A gente não tem esse compromisso de ficar respondendo todas as perguntas que a gente abre. Tá tudo certo. Maravilha, maravilha. Mas na faculdade de animação, por exemplo, uma das coisas que eu senti que foi muito legal... Por que eu fui pra faculdade de animação? Porque eu queria fazer faculdade. Eu também tive isso. Tipo, quero fazer faculdade. Eu tive isso do nada. Porque, assim, eu não prestei ENEM. Não, eu fiz. Fiz questão. Eu não queria ENEM. Experiência. Eu tinha mó medo, sabia? Mó cagaço do ENEM. Eu fiquei com medo. Eu me inscrevi 2 vezes e eu não prestei nenhuma vez. É pesado. Eu não prestei ENEM, nada dessas coisas. Eu amo essa história, gente. Eu tinha um professor de física, Cláudio. A sua memória é muito boa, eu tô chocada. É muito boa, né? Mas é porque são essas histórias que eu amo e que eu conto várias vezes, aí elas ficam cristalizadas, assim, na cabeça. E esse professor de física, ele me amava, assim, porque eu tirava... eu era a aluna
que gabaritava Física? Física. Mas sabe por quê? Porque eu decorava, amiga. Eu decorava. Eu era uma estudante do ensino médio, que também era uma chiquitita, que decorava 30 cenas todo dia. Você acha que eu não decorava as fórmulas? Eu decorava tudo. Aí um dia esse professor veio perguntar assim, pra conversar com a turma, né? O que vocês vão fazer de faculdade e tal. E aí chegou na minha vez, eu fiquei tipo assim, ai, professor, eu quero viver da arte, das coisas que a natureza dá pra girar. E ele, tipo assim, não, eu lembro que um dia ele sentou assim comigo e ele falou assim, Giovana, olha, eu acho que você tem que fazer faculdade sim, e eu acho que você tem que fazer física, porque você é muito boa. Chocada. Aí eu olhei assim pra cara dele e falei assim, Cláudia, eu preciso te contar uma coisa, eu não entendo nada, eu só decoro. Eu vou te fazer uma revelação. Eu não tô entendendo bulhufas do que você tá me falando. Eu decoro a fórmula. E eu acho que ele não acreditou em mim, eu não lembro muito bem. Mas é mais pura verdade, eu não lembro de nada das aulas. Eu em exatas, amor, era uma desgraça. E aí eu fui pra fazer animação porque eu tava em dúvida se eu queria estudar cinema ou se eu queria estudar artes plásticas. E aí, magicamente, na internet eu achei o curso de animação, que pra mim era o mix perfeito de artes plásticas com cinema. E você tem vontade, em algum momento, assim, trazer talvez isso mais pra perto de novo? Porque você desenha tão bem. Eu super veria E você tem uma cabeça muito interessante, assim, as ideias, a forma de se expressar. Eu tenho muita eu te acho vontade super de desenvolver projetos. Desenvolver uma personagem, sabe? Ai, assim. eu tenho tantas ideias e histórias na minha cabeça. Eu acabei que eu não me formei, mas eu aprendi o básico da animação. E foi muito legal. E eu lembro que eu ia pra aula e a gente estudava, tipo assim... A aula de hoje, vamos assistir Tarzan. Que delícia. E essa era a nossa aula, e era tudo de bom. E a gente assistia desenho, e a gente ficava lá desenhando, fazendo as coisas, se ajudando. A gente tinha aula de expressão corporal, porque os estudantes de animação, normalmente, sem querer generalizar, mas normalmente é uma galera nerdzinha, assim, e precisa botar a galera pra fazer... Soltar, né? Soltar o corpo, porque a gente trabalha com movimento, né? Então, você precisa ter noção do corpo. E pra mim, como atriz, isso foi muito interessante. Porque fazer um desenho atuar... É verdade. Foi, tipo assim, de explodir a minha mente. De explodir a minha mente. Porque é outro caminho completamente diferente de criação, né? Foi. De entendimento daquilo até. É muito diferente. É muito diferente. E eu gostei de fazer esse curso porque eu me permiti enxergar a atuação por outras lentes, sabe? Eu sinto que eu melhorei como atriz estudando animação. Engraçado você falar isso. A gente tava almoçando e aí a gente tava falando sobre essa coisa de... A gente que trabalha com isso, é muito difícil separar o trabalho do lazer quando, sei lá, você senta pra assistir alguma coisa. E uma das coisas que eu faço pra conseguir, de fato, sentar, assistir e relaxar é ver desenho. Porque aí eu não tô analisando a atuação daquele ator, porque é um desenho, uma outra relação. Exatamente. Ai, gente, hoje o dia tá muito cósmico, as coisas são muito ligadas. Eu assisto muito mais desenho do que filme. Porque mas você gosta de desenho ou você gosta, tipo, desenhos adultos? Eu adoro desenhos adultos, tipo Rick and Morty. Eu gosto de desenhos adultos, eu gosto de desenho pra criança, eu gosto de Estúdio Ghibli. Tô numa fase... eu e meu namorado, de vira e mexe, a gente fala qual do Estúdio Ghibli a gente vai ver hoje. A gente para só pra ver isso. Eu amo desenho. E nesse último filme que eu fiz, o Trago Seu Amor, a Amanda Gabriel, nossa preparadora, ela sacou que eu gostava de desenho e a minha linguagem com ela era desenho. Então ela ficava tipo assim, ai, não, um negócio meio Procurando Nemo, não sei o que. Ela maravilhosa. As ref era tudo de desenho e era assim que eu funcionava. E aí teve uma cena, gente, como é que foi? Com o Cláudio, a Elia chegou e era uma cena que a gente ia gravar hoje. Ele falou assim, pra essa cena, eu pensei... Isso na preparação. Nessa cena eu pensei uma coisa... Ele olhou pra mim você conhece esse desenho do Gambazinho, que é apaixonado pela gatinha, e aí ele vai seguindo ela? Aí eu fiquei tipo, óbvio que eu conheço Pepe Le Pew. Óbvio que eu conheço. Amor, eu tenho referência. Aí a Amanda olhou pra cara dele e falou assim, agora você conversou com a Giovana. Agora você tá conversando com a... E aí foi muito bom, porque são referências diferentes de outros lugares que a gente conseguiu trazer pra atuação. Não é tipo a gente só se inspirando em outros atores e coisas assim. E eu acho que, no fim das contas é muito isso. Às vezes eu vou pra uma exposição de quadros abstratos e eu me sinto inspirada como atriz por essas coisas. Acho importante a gente beber de outras fontes e não só da nossa justamente área. Pra gente ter mais referências não óbvias, assim, né? Escolhas não óbvias também, eu acho. Total. E pra sair dessa caixinha até que a gente tava falando, né? De atriz versus artista, assim, que pra mim foi realmente uma virada de chave. Voltando um pouco naquele assunto de escola, eu não sei se você tem essa relação, assim, mas toda vez que alguém fala de escola,
eu sinto que é um lugar muito nostálgico para as pessoas. Uhum. E eu não sinto isso. Você não sente? Eu não adoro a tenho escola. nostalgia. Você tem nostalgia com a escola? Muita. Eu tenho zero. Sabe o que é nostálgico pra mim, gente? Eu fui esses dias no Projac. Aí eu entrei lá e falei assim... Nossa, eu cresci aqui, sabe? Aham. E isso é uma coisa super pra mim da terapia, porque é desconexo. E nessas conversas, assim, eu zero tinha essa relação de pertencimento, assim, com os meus amigos. De tipo, ai, a escola não sei o quê. Que os Eu falava, gente... Eu adorava quando acabava a escola, porque daí eu ia pro estúdio. Eu adorava ir pra adorava. escola. Sempre gostei de ir pra escola. Durante muito tempo eu fui Você tem relação meio... com os mesmos amigos da escola? Tudo? Pô, tenho, sabia? Eu tenho vários amigos da época da escola. Tenho um grupinho de amigas que estudavam comigo, sei lá, desde a primeira série, que são minhas amigas até agora. Uau. O que é muito legal, porque a escola, o legal da escola é que ela te apresenta pessoas que são muito diferentes de você, né? Eu tive isso na faculdade, eu acho. Tá mais. todo mundo de uniforme lá no pátio, comendo meleca, sei lá, que a gente tá fazendo com 7 anos de idade. E aí quando você vê no meu grupo, sou eu que sou atriz, aí tem uma que é veterinária, que joga rugby, a outra é cientista de inteligência artificial, Uau. e a outra é ginecologista. Não é Amiga, maravilhoso? Maravilhoso. Imagina É um grupo essa, de amigos quando que a junta gente é pra muito conversar. diferente uma da outra. Mas foi a escola que juntou a gente, né? E eu tenho, pô, muita nostalgia da escola. Eu adorava ir. Sofri bullying pra porra, mas eu tenho saudade mesmo assim, Sério? sabe? É... Mas você sofria bullying, você acha, por quê? Por causa da escola ou por conta de trabalho? Ah, eu acho que... Talvez por conta do trabalho. Eu não gosto de ficar diagnosticando meu bullying, não, sabia? Tá. Porque... Que é do outro também. Ah, porque eu não sei o que o outro tava pensando. E porque hoje eu olho com os meus olhos adultos e eu penso, eram outras crianças, né? Então, tipo assim, sei lá o que a criança tava sentindo. Tipo, e foda-se também, sabe? Não é uma pessoa que eu não tenho mais contato. Eu não fico ressentida com as pessoas, óbvio. Eu trato as marcas que me deixou, mas as pessoas já não é uma coisa mais que eu ressinto. Eu já ressenti um pouquinho no passado. Mas agora, não mais, sabe? Eu acho que também tem outro peso, né? Porque tinham outras questões também acontecendo muito, e talvez do mesmo tamanho ou até maiores, assim. Eu quero muito falar de Chiquititas, porque eu acho que é um marco, assim. É muito distante da minha relação com ter crescido na... Pois é, muito diferente, É né, muito, amiga? amiga. É muito Primeiro diferente que fazer você- novela pra adulto e novela pra criança. Primeiro, e você não era criança, tem esse ponto que é muito doido. Você tinha 15 anos. Exatamente. Como que era estar com 15 anos num produto para crianças com outras crianças? Então, Chiquititas foi um projeto que me encantou desde o início, então eu tinha muita paixão. As pessoas adoram falar na internet que eu odeio Chiquititas. Gente, eu não odeio Chiquititas. Não é porque eu conto uma merda ou outra, um trauma ou outra, que a experiência foi horrível. Não foi horrível, calma. Não é sobre o projeto, é sobre a idade que a gente tava... Vocês também tiveram situações horríveis na escola e amam a escola. Não Exatamente. É? Acontece. Eu não odeio. As parem. coisas, o programa é sobre isso, entendeu? Não Sabe? é tão ruim e tão bom. As coisas, elas coexistem. Exatamente. Então, tipo assim, eu quis muito passar nesse teste. Eu fiz incontáveis testes. Sério? Eu tava velha pro papel, eles não me queriam. Isso é muito doido de ouvir, porque eu vi isso criança, que eu tava velha pro papel. Eu tava velha pro papel, porque na época que eu tava fazendo o teste, eu tinha 14 anos e a personagem, teoricamente, teria 12. Aham. E eu queria muito, 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 muito passar. E aí ainda. E todo mundo já tava escolhido, eu já tava participando dos workshops com a galera e tava todo mundo contratado e eu não tava. Às vezes a produtora de elenco chegava e falava: aqui, Giovana, me entregava um texto e ia lá fazer mais teste com mais sei lá quantas meninas e voltava E é muito pra doido preparação. você viver. É muito louco, né? Porque a gente não tem consciência disso na época, mas é muito doido de viver esse nível de pressão e de alguns tipos de exposição que a gente também passa tão nova, né? Muito nova. Muito doido de Hoje pensar. eu olho pra trás e eu fico assim, eu acho... Era pra gente ser muito mais traumatizada, amiga. Tipo, I came in like a rainbow, sabe? Assim, era pra ter essa fase e eu passei ilesa. Mas o sonho da minha psicóloga é que eu faça meu Wrecking Ball. Eu tô precisando. Eu preciso. Exorcizar isso, Juro, você acha? Ah, sim. Você não acha que você teve uma fase assim? Não. Sabe por que eu acho que eu não tive? Porque eu sou muito reservada. Eu acho que eu porque sou tem outra- muito tranquila, sabe? Você é Então, mesmo, tipo você não é assim, uma pessoa... Isso é uma coisa muito eu acho que eu interessante, você não tive tem polêmica. Não Tipo, tenho. Você não tá envolvida em polêmica esse tempo todo. Não, eu não me envolvo, eu não comento as coisas polêmicas, não falo sobre coisa do passado, eu não exponho meus relacionamentos. Eu sempre tive muito pavor de ter minha vida pessoal exposta, porque eu via outras meninas que eram tão jovens, até mais jovens do que eu, passando por situações assim, e eu ficava apavorada só de imaginar, sabe? Porque era muita gente falando sobre a gente, sem nem conhecer a gente, quando nós éramos menores de idade, sabe? Sim. Então eu sempre fui mais reservada e
eu também acho que algumas pessoas têm um pouco de dificuldade de me descolar da personagem justamente porque elas não conhecem quem eu sou mesmo, sabe? E também porque acho que é uma coisa muito forte a Millie, né? Ela é a mocinha. A mocinha, a As boazinha. crianças. Ela era o exemplo. Tipo assim, quantas vezes eu já não ouvi de pais, tipo assim, falando... eu falo pra minha filha que ela tem que ser que nem você. E... Qual que é a sua relação com isso? Porque ser um exemplo de uma Péssima. criança é horrível. Péssima. Eu não sou exemplo pra ninguém, gente. Sabe? Cuidem das crianças de vocês. Me deixem em paz, sabe? Eu não sou te amo, exemplo pra Giovana. ninguém. Porque É muita responsabilidade. Você não tem um filho, né? o meu sonho era fazer merda. Eu sempre quis fazer merda, sabe? Fazer Você besteira, acha que você falar não teve loucuras. isso de... Eu não tive, assim, eu nunca fui merdeira. Nada. Eu escuto as histórias das pessoas, eu fico, gente, Pois é. eu não fiz nada. Eu não fiz. Então, eu era chiquitita durante a minha adolescência, né? Então eu entrei com 15 anos. E com 15 anos eu fui criança por muito tempo. Até os meus 15 anos eu ainda brincava de boneca, sabe? Tipo assim, essa era eu. Nunca tive pressa de crescer. Meu sonho era que o Peter Pan viesse me buscar. Ir pra terra do nunca. Ir pra terra do nunca, pra eu parar de crescer. Meu sonho era ser criança pra sempre. Eu olhava pras adolescentes quando eu era criança e ficava assim, ai, que horror. Não quero ser assim nunca. Eu adorava a turma do bairro, que eles brigavam com os adultos. Eu vou ser uma criança pra sempre, yes! Só que aí no meio da produção, tipo uns 6, 7 meses depois que a gente já tava gravando, eu adolescentei. Porque não é um negócio que a gente... que você vira mocinha, tem esse tipo, momento, não, né? Eu virei uma adolescente, assim, sabe? Tipo, de personalidade. Aconteceu, não há escapatória, né? A gente vira. E era uma loucura, porque aí, tipo, era eu de adolescente e muitas crianças sem os pais, porque os pais ficavam separados da gente, né? Ah, é? Sim, na casinha das mães. Você nunca ouviu falar da casinha das mães? Tá brincando. Os babados é tudo na casinha das mães, tá? Tá achando que os babados é das meninas? Não, é no adulto. Vira e mexe, minha mãe me conta uns babados que eu nunca ouvi antes, umas A inéditas. Jana assim. deve ter cada história. Chama ela pra vir contar, né, Jana? E aí eu virei adolescente, então foi um ambiente que eu cresci trabalhando muito e que eu tinha vontade de experimentar coisas. Pô, eu entrei em Chiquititas, não tinha nem beijado na boca, na vida. Meu primeiro beijo foi com o Felipe Bragança, em cena. Mentira. Juro. Mentira. Juro. Tipo, você tem o seu primeiro beijo gravado e é com o Felipe Bragança. Gravado, foi assistido, sabe? Por As pessoas sabiam que era seu primeiro beijo? Ah, sei lá, mas... Eu dei meu primeiro beijo bem perto, assim. Eu tenho uma coisa Foi muito na vida louca. ou foi em cena o seu? Eu dei um primeiro beijo na minha vida, só que foi tipo uma... Eu vou me expor um pouco. Eu tenho uma coisa muito louca que é a linha do tempo da minha vida. Até queria te perguntar sobre isso. Porque a linha do tempo da minha vida, ela é toda baseada no trabalho que eu tava fazendo. Sim. Eu só sei o que ano era e o que tava acontecendo, porque eu penso... por exemplo, eu sei a cena que eu gravava no dia que minha prima faleceu. É tipo nesse nível. E eu gravei meu beijo e minha primeira vez... cênica, muito perto da realidade. Então, tipo assim, eu lembro que uma semana antes de eu fazer a minha primeira cena de perder a virgindade, eu tinha perdido a minha virgindade e eu não fazia a menor ideia do que eu tava fazendo em cena. E eu ficava assim. Aí o pessoal, você sabe, né? Eu ficava, tipo, perdida, assim. Tipo, eu tava processando que eu tinha perdido a virgindade há pouco tempo, sabe? Sim. E você tem essa linha do tempo? Você se sente tão exposta, né? Fazendo cena dessas coisas, porque você fica, tipo assim, meu Deus, agora todo mundo vai saber como é que eu transo. Horrível isso, porque... Não, mas você, no caso de, tipo, de fato, o seu primeiro beijo foi assistido, e é Felipe, muito bizarro. Hoje eu dou graças a Deus que foi com o Felipe, porque ele é literalmente o meu melhor amigo. Mas na época eu achava ele um chato. Mentira. Eu achava ele muito chatinho. Por quê? Porque ele tinha 12 anos de idade, Poliana, e eu tinha 15. E ele era muito chato. E ele já tinha beijado na vida dele. E eu me senti humilhada, porque eu era 3 anos mais velha e eu não tinha beijado ninguém. E aí... Nossa, que ódio. Nossa, que situação, amiga. Eu lembro como se fosse ontem. E eu tenho isso guardado em algum lugar lá em casa, de eu chegando puta, assim, em casa, quando eu recebi a cena escrita. Eu abrindo meu pequeno diário, assim. Eu amo que você tem os seus diários. Eu tenho... um dia eu vou publicar os meus diários. Aí, minha primeira obra muito legal. Eu já li algumas coisas, é muito bonitinho. E eu escrevi assim, querido diário, vírgula, vírgula, não acredito que vou ter que beijar esse menino chato, ponto. É bom eu perder logo esse bebê para evitar essa humilhação. Não perdi o bebê e não evitei a humilhação. Mas hoje eu olho e eu fico assim, que fofinho. Não, e é só um selinho, não aconteceu nada, assim, sabe? Beijinho, tipo, é só uma bitoquinha. Mas eu fico tipo assim, Eu tenho opiniões polêmicas hoje em dia com relação a crianças no audiovisual, sabe? Qual que é a sua opinião? A minha opinião polêmica é que eu não acho que devia ter tanto.
Eu acho too much. É uma linha muito tênue e delicada. Eu acho que existe eu acho que deveria ter um preparo tanto para a criança quanto para os pais. Diferente, Sim, sabe? Os pais também precisam ser preparados. Eu acho que os pais precisavam ser preparados também. Mas eu acho que, por exemplo, na época que a gente fazia Chiquititas, que foi 12 anos atrás, não sei, não lembro, por aí, as regras, elas eram mais... Flexíveis, eu eram acho, mais né? flexíveis, elas não eram tão rígidas como elas são hoje. Então, a gente gravava muito. Eu saía mais cedo da escola, pegava o carro, ia decorando texto no carro. Eu decorei e tinha que ir pra escola, né? E a gente eu chegava lá, sei lá, 1h e a gente, teoricamente, teria que ser liberada às 8, mas era liberada às 9. Eu só chegava em casa às 10. E isso numa você sempre escala morou 6 por 1. longe, né? Sim, eu sempre morei longe. Então, tipo assim, Nossa, numa amiga. escala 6 por 1, que todo mundo sabe aí que não é fácil. Então, hoje em dia eu olho, tipo assim, cara, eu não sei se eu gosto mais da ideia de uma novela, numa novela que é uma obra tão longa, ser baseado no trabalho de crianças, porque é trabalho. É trabalho. Só que a gente é meio que ensinado como se não fosse, né? Como se fosse uma grande brincadeira e tal. Mas não, é trabalho. A gente trabalha muito, é muito cansativo, é muita pressão. As crianças ficam famosas, a vida delas começa a ser expostas. Eu vi você falando uma coisa que eu fiquei muito chocada. Que tinha criança te esperando na porta da sua escola. Na porta da minha escola. Isso sim. é muito doido de imaginar. Não, ainda bem que era criança, porque eu já recebi carta de homem adulto falando que tinham ido na porta da minha escola. Nossa, amiga. Então, tipo assim, é uma exposição muito, muito forte. E não hoje em tem dia um preparo realmente pra lidar com isso, eu acho. Nem com você, nem o pai, nem a Não. mãe pra fazer isso. Não, acho que não, sabe? Porque... E assim, ao mesmo tempo, é o sonho da criança. Que pai não vai querer realizar o sonho da criança, sabe? Então, tipo assim, hoje eu acho que essas coisas deviam ser ainda mais regularizadas, sabe? Como, por exemplo, a cena do beijo. Eu não sei se eu sou muito a favor de, porra, ter cena de menor de idade se beijando, sabe? Tipo, ainda mais que, por exemplo, eu tinha 15 anos. Ok, não queria que meu primeiro beijo tivesse sido desse jeito, mas ao mesmo tempo eu era uma adolescente, eu tava mais velha. Mas o Felipe tinha 12 anos, gente. Imagina, botar uma criança de 12 anos pra beijar outra. Hoje E aí, eu fico meio assim, eu não gosto isso pensando muito que você era um exemplo para aquelas crianças, né? Como é que faz essa conexão? Porque a responsabilidade, no fim do dia, é da imagem que tá ali, da pessoa que tá ali. Não é ninguém que vai pensar, mas e quem tá escrevendo, quem tá fazendo... Não é isso. Não. É você. É a sua cara É a que tá gente, ali. sempre é a gente. É pra você que o pai vai falar. Aquilo. Lógico. E uma vez eu lembro que alguém da produção disse pra gente que nós éramos responsáveis por esses personagens, que a gente não podia quebrar a magia. E eu, que era a boazinha, imagina, eu tinha medo de fazer qualquer coisa. Eu ia nas festinhas com as minhas amigas, eu tinha medo de dançar funk, porque senão era a Millie dançando funk. E comigo sempre foi assim, qualquer coisa fora da linha é a Millie fazendo merda, sabe? Tipo, então... Você acha que isso permaneceu em você em algum lugar até hoje? Ou você acha que você conseguiu... Sim. Ainda tem? Ainda um pouco, mas hoje eu sou bem mais tranquila. Trabalhei muito, né? Foram muitos anos. Muita terapia, né? Muita terapia, muita... Pra eu ficar de boa, sabe? Mas ainda existe uma vozinha na minha cabeça de, tipo assim, olha, as pessoas vão te ver fazendo isso, as pessoas vão te ver fazendo aquilo. E eu, tipo assim, caguei pras pessoas. Aí eu guardo essa vozinha e vou viver a minha vida, sabe? Porque senão eu tinha me impedido de fazer muita coisa por causa disso, sabe? E isso é legal. Agora, eu tenho uma pergunta que a gente já foi pra a pauta, né, com Deus. Mas eu queria muito puxar isso, na verdade, porque você teve um período... Quanto tempo você ficou no México? No México, 1 ano. Você ficou 1 ano no México? Sim, você Foi 1 ano? Menos? Achei que tinha sido menos. A gente gravou 2 temporadas de uma vez. Porque isso que eu fiquei pensando. Quando você foi pro México, você tava com quantos anos? Então, eu fui em 2020, então eu tava com 22. Aí eu tive, sei lá, eu fiquei 2 meses lá e deu pandemia. Aí eu voltei pra casa, eu passei 1 ano tendo crise de ansiedade, achando que a maior chance da minha vida tinha escorrido pelas minhas mãos. Aí no começo do ano seguinte, eu voltei pra lá. E aí, no total, foi 1 ano, assim, que eu fiquei lá. E você sentiu, quando você tava lá, que isso aliviou essa sensação pra você? Muito. Porque você teve essa liberdade? Eu Porque fui senti isso. anônima. Eu fui anônima Ninguém pela sabia. primeira vez na minha vida conscientemente. Porque... Que eu acho que é um ganho nessa situação. O quê? Só que assim, olha como é difícil a vida do crente. Né? Vai, mas não vai muito. Gente, foi pandemia. Era pandemia, então né? a gente não podia sair. Não deu pra fazer também aquele rolê louco, né? Não, eles não deixavam nem a gente se encontrar nós, mas a gente se encontrava assim. Porque a gente tava lá todo dia, gravando sem máscara, cena de beijo um com o outro. O beijo, né?
Entendeu? Aí acabava que a gente... Tesoura do campeonato, e né? eu tava me sentindo muito sozinha, né? Num outro país. É verdade, né? E eu era muito estrangeira, porque tinham outros estrangeiros, né? Tinha um argentino, tinha um colombiano. Mas você era a única brasileira? Eu era a única brasileira. Eu era muito Nossa, estrangeira. é bem sozinho mesmo. Eu não tinha as mesmas referências que a galera, sabe? Uhum. Mas eu adoro ser estrangeira. Eu adorava. Você tinha outras referências pra trazer, entendeu? eu era, nossa, e como é gostoso você chegar num lugar e as pessoas ouvirem seu sotaque e falar assim, nossa, de onde você é? E só de você falar eu sou brasileira, você já fica a personalidade mais interessante do rolê, sabe? E Não como que precisava me foi a esforçar. sensação pra você de estar com essa sensação de anonimato e conscientemente, assim? Você acha que você conseguiu dar uma aproveitada mais, assim? Eu acho que eu desbloqueei várias coisas lá. É? Sim. Eu entrei em aplicativo de relacionamento, que eu nunca tinha entrado. Olha. Porque aí vinha a vozinha na minha cabeça. Ai, a Mili no Tinder. A Mili não tinha. Ah, entendeu? Não tanta era a coisa, Mili no tem Tinder. tanta coisa que eu não fiz, porque eu escuto a vozinha falando, a Mili fazendo isso, juro. Sério, amiga, até hoje? Juro. Ih, mas tem que se libertar disso. Mas eu tô me libertando, tá acontecendo. É um processo, tá a gente acontecendo, é um sabe, processo. Não, hoje em dia eu sou muito... É porque eu falo isso... Mas é de um lugar muito consciente, É. eu acho. Que é muito importante mesmo você ter essa E consciência. tipo assim, é uma coisa que me marcou muito e que faz muito parte de quem eu sou hoje, sabe? É por isso que eu sempre falo sobre isso, sobre a pressão que eu sentia, essa responsabilidade com a personagem, sabe? E lá eu me sentia livre disso, porque ninguém sabia quem eu era. Então eu podia conhecer as pessoas, eu sentia que de fato as pessoas, elas se abriam pra mim num lugar diferente, porque elas não tinham nenhum pré-julgamento sobre mim, sabe? Porque eu sinto que aqui eu tô sempre em desvantagem, sabe? Tipo, Como assim? Todo mundo que me conhece já sabe um pouco. Entendi. Já tem um pré-julgamento. Isso é uma sabe? coisa que te incomoda, né? Sim, um pouquinho. Eu queria que as pessoas só me conhecessem completamente abertos pra qualquer coisa que eu possa ser, sabe? Às vezes não é nem só um julgamento, mas até uma própria expectativa, né? de como Eu você acho que comigo eu acho que rola muita expectativa. Essa é a questão. Porque eu acho que eu sou muito conhecida por personagens boazinhas. A Millie é muito boazinha, mas também por personagens carismáticas, engraçadinhas. E, pô, tem dia que a gente não é assim, né? Sim, claro. E eu já senti muita expectativa das outras pessoas com relação a mim, esperando que eu fosse muito simpática, ou muito querida, ou muito... Eu vi uma vez você falar uma coisa que me partiu o coração. Que você não tava num dia bom. Eu acho que você tinha recebido alguma notícia ruim, assim. E aí vieram falar com você e você não conseguiu dar o seu melhor. Sabe? Porque é humano, no caso, você não está bem. E aí as pessoas falando que você foi meio metida, alguma coisa assim. E você, tipo, começou a ter uma crise de choro no meio do shopping, uma assim. crise de ansiedade no meio do Eu shopping. fiquei muito mal, porque é horrível. Horrível de Eu sou imaginar. uma pessoa... Aí, dica pra quem quiser tirar uma foto comigo. Eu não recuso foto. Não, gente, a Giovana é uma das pessoas Eu mais não legais recuso Golden foto. Retrievers que eu conheço. Agora sim, você quer tirar uma foto comigo? Você vem até mim e pede a foto, que eu não tenho problema com isso. Inclusive, eu adoro conversar com as pessoas. Agora, você não me fique lá no cantinho tirando foto escondida minha, porque eu vejo. Sim. Nossa, isso é muito estranho. Não isso é façam muito ruim, porque eu fico com a sensação de que eu tô sendo observada. É horrível. Aí dá uma agonia. Nossa. E quando a pessoa, ela tá, tipo, filmando, assim, ou então ela acha que tá abafando, aí daqui a pouco aperta assim, pum, um flash. Eu fico constrangida pela pessoa, porque é chato, mas assim. Uma vez quê? eu tava no shopping, essas histórias sempre no shopping, né? Uma vez eu tava no shopping, na praça de alimentação, comendo alguma coisa, e eu vi que lá ao longe tinha uma mulher, assim, com acho que era um telefone, uma câmera, assim, apontada pra mim. E eu tava sentindo que ela tava tirando foto minha, me filmando, alguma coisa assim. Eu lá comendo, né? Comendo. Você tá lá comendo, falando sobre as coisas da vida, às vezes... sei lá. E aí, depois de um Divagando, tempão... né? Depois de um tempão, uma meia hora, ela veio pra pedir pra tirar uma foto comigo. E ela falou assim... Ai, oi, tudo bem? Tudo bem eu tirar uma foto com você? Ai, não quis me perguntar porque eu não queria incomodar. Minha vontade de falar assim, minha filha, você me incomodou muito hoje. Tipo, incomoda você me filmar sem falar comigo. Falar comigo não me incomoda nem um pouco. O que me incomoda é essa sensação de eu estar sendo estar sendo observado. observada, sabe? Porque eu sinto que eu não consigo... Outro dia eu tava no bar, o que aconteceu? Indignada. Isso foi semana passada. Eu tava no bar, assim, sentada com os amigos, conversando. Aí um carro, aí na rua, né? Aí fechou o farol. Um carro parou, a mulher olhou pra mim, tirou o telefone e começou a tirar foto minha do bar. Do nada. E eu sentada assim, olhei assim pra cara dela e ela assim, ó.
E eu, É tipo, muito assim, estranho a pessoa se bebendo uma sentir nesse direito, cerveja, né? sabe? Eu fico tipo... É muito doido, né? É muito esquisito. Eu não gosto muito desse termo pessoa pública, sinceramente. Eu também não gosto, não. Eu não sou praça, sabe? Meu trabalho é público. Eu não sou uma pessoa pública. A gente normalizar esse termo, ele coloca a gente nesse tipo de posição, sabe? Porque desumaniza. Eu acho muito sério a gente se acomodar nessa posição. Primeiro, porque te coloca numa situação de poder ser observado. Segundo, porque assim, eu não acredito que meu trabalho ele vai ser efetivo se eu não chegar nas pessoas. Se eu ficar numa posição acima ou inacessível pra pessoa, sabe? Eu não acredito nesse tipo de trabalho artístico, sinceramente. E eu acho muito ruim. Vamos ao fim do termo, aquela louca negócio, uma revolução. Mas eu não gosto desse termo, realmente, pessoa pública. Eu acho, não gosto também, não. Eu acho que ele muda completamente a relação que a gente tem com o trabalho e a pessoa com a gente, com o nosso trabalho e com a própria pessoa que tá ali, né, sabe? Mas eu acho que é por isso que eu evito de abrir certos temas sobre a minha vida, por exemplo, na internet. Porque eu acho que, por exemplo, o Instagram, essas coisas, faz as pessoas terem a sensação de que elas te conhecem muito e elas não te conhecem. Não conhecem as pessoas também, sabe? E eu sempre penso, o que eu não quero que seja assunto, o que eu não quero que as pessoas invadam a minha vida, eu não abro. Eu não abro de jeito nenhum, sabe? Sim. O que às vezes é uma pena, porque eu tenho vontade de falar sobre algumas coisas e eu me podo um pouco, sabe? Pra evitar esse desgaste. Eu vou te falar que o programa ele tá sendo muito terapêutico pra mim nesse sentido, sabe? Porque eu até falei isso com a Bruna Mascarenhas também. A gente, talvez por ter crescido, você falou desse lugar de se proteger, eu acho que quando a gente começa muito cedo, a gente tem um lado muito legal de aprender com o erro das pessoas também. Só que eu acho que, por outro lado, isso em muitos momentos faz a gente ficar um pouco cagona mesmo, sabe? Porra, Tipo, eu sou eu muito tenho cagona. muito receio eu sempre tive esse medo de perder o controle da minha vida. Do que as pessoas sabem sobre a minha vida. E aqui é muito esse espaço que eu tô assim, caraca, quase 20 anos de carreira, eu tô pegando agora a narrativa disso, sabe? E tá sendo bem desafiador até pensar, assim, que eu tô aqui me expressando, e às vezes eu esqueço que as pessoas vão ver, e aí é uma delícia, mas às vezes eu lembro que as pessoas vão ver, eu fico assim, meu Deus, volta. Aí É muito entramos em louco. mais um assunto de terapia, né? Porque foi o que eu falei pra Val. Val, A Val I vai love sair you, daqui. Val. Eu amo a Val. Ah, mas a Val tem A Val tem é um demais. case e tanto, A Val né? é demais. Ela, enfim, e eu até falei pra ela que foi uma conclusão que eu cheguei a fazer assim: Val, se eu posso ver uma pessoa descer de skate na ladeira, se estabar a cara inteira, quebrar um braço, uma perna, uma costela e ficar com mau cagaço, mas não é porque a pessoa se fudeu que eu vou me fuder também. Talvez eu seja uma puta de uma skatista. Talvez e eu você nunca ter vou saber visto se eu não isso tentar, te faça sabe? falar, pô, deixa eu botar então um equipamento pra me proteger. Então, mas tipo, descer a ladeira. Às vezes eu acho que eu acabo impedindo muito das pessoas conhecerem o que eu tenho certeza que é a melhor parte de mim, que é a minha espontaneidade, quem eu sou, as coisas que eu penso, sabe? Eu tenho pensado muito, por exemplo, sobre a minha presença online. Eu quero muito falar sobre isso com você, porque eu acho que você faz isso muito bem. Você acha que eu faço bem? Eu acho. Do fundo do coração, não tô falando que eu sou sua amiga, não. Eu às vezes até penso assim, vou ser muito Mas sincera. eu sou autocrítica demais. Talvez É? eu seja maravilhosa. Não sei. Amiga, eu acho que você faz isso muito bem. Por isso que é muito interessante te ouvir, porque eu fico assim, que loucura, né? Porque você sabe fazer o game, só que você não se expõe. Então, mas aí que Mas você tem vontade de que as pessoas... Eu tenho né? vontade de falar as coisas, sabe? Porque, às vezes, por exemplo, um dos assuntos que eu faço muito no meu Instagram, por exemplo, é maquiagem e cabelo. Que eu adoro, porque é meu hobby. Esse é o meu grande hobby, sabe? Mas você faz isso num lugar muito interessante. Eu lembro do negócio da monocelha, que foi incrível que você deixou a monocelha. Ai, Pode você deixar. gosta. Eu tô com vontade de deixar ela crescer de novo. Eu mas é porque acho. agora que eu fiquei loira, eu senti que deu uma pesada. Mas a gente, tudo é possível. Eu vou clarear a monocelha e aí vai ser a Fridinha loira. A Frida loira. Ah, mas sabe o que é? Às vezes eu fico pensando, porque, ai, gente, eu tenho uma grande questão com redes sociais. Eu vou me expor muito Nossa, agora sim. e vamos falar sobre isso. Sou muito viciada. Amiga, sim, a gente já teve uma essa droga conversa. muito você pesada pra é mim. muito viciada, né? Pô, Você acha TikTok. que não melhorou daquela época que a gente tava conversando pra cá? melhora, mas sabe por que melhora? Porque toda semana eu excluo meu Instagram no meu celular e eu fico dias. Oh. Toda semana. Não é Toda tipo semana, assim. aham. Não é, eu vou fazer um detox uma vez por mês. Toda semana eu tenho que fazer isso, porque eu sou muito viciada. E o meu negócio é o vídeo curto. TikTok, pra mim, Adoro. é uma droga muito pesada. Eu adoro, eu acho uma delícia. Adoro também. Aí eu excluí o TikTok do meu celular, né? Nossa. Aí eu fui para o Reels, né? Porque
todo drogado vai atrás da sua droga. Aí fiquei lá no Rios. Aí eu comecei a falar, não, eu vou excluir o Instagram toda semana. Eu vejo shorts do YouTube. Amiga. Que é uma porcaria, né? É tipo a última derradeira. É a droga barata dos vídeos curtos. Mas lá estou eu. Sou muito, muito, muito viciada. E tem várias coisas na internet que me incomodam muito. Eu acho que a internet é muito sobre consumismo. Muito sobre consumismo. Também fico bem... O tempo todo, é todo mundo vendendo produto o tempo todo pra qualquer... seja um influencer é sempre grande, num lugar assim, pequeno, você precisa disso. Eu fico, não preciso disso. Olha esse meu achado que vai mudar a sua vida. Spoiler, não vai. Não vai mudar a sua vida. Muito consumismo, isso me deixa ansiosa, nervosa. Também acho que às vezes fica uma coisa muito superficial, principalmente quando a gente está falando sobre conteúdos de mulheres. Quando eu vejo a área onde a gente consegue dominar e ser muito bem sucedida, é a área da beleza, né? É fazendo uma maquiagem, é fazendo um cabelo. O que eu adoro, eu não acho que isso é necessariamente superficial, sabe? Mas... quando eu vejo até... e isso é uma autocrítica. A minha própria produção de conteúdo, eu acho que fica um pouquinho na superficialidade. Porque acaba que eu fico muito vou fazer uma finalização, vou fazer uma maquiagem. Eu não falo as coisas que eu penso. Mas aí, porque eu entro num outro tópico. Eu acho que as pessoas falam que pensam demais. Sim, tem um outro extremo, né? Da coisa que é assim... eu fico, tudo vira será assunto, que tudo vai todo fazer mundo bem isso a longo comenta. prazo, né? Tanta exposição. É muita exposição. E então, aí eu entro nesse lugar, tipo, eu não quero me expor. Então, eu por exemplo, não tô satisfeita com a minha persona online, porque eu acho que a minha persona online não é ainda o que necessariamente eu gostaria de dividir com o mundo. E eu acho que o que me impede é essa questão da pessoa pública. Eu não quero que a minha pessoa seja... que as pessoas fiquem criticando quem eu sou, ou falando isso, falando aquilo, sabe? E eu acho que tem muito a ver com essa questão de crescer na indústria, porque... por exemplo, lá vai eu fazer o que eu não queria fazer, comentar situações. Porque rolou, não sei quando isso aqui vai pro ar, mas rolou um tempo atrás lá a treta das meninas adolescentes tiktokers, né? Eu vi e eu achei que... eu até vi um meme falando, tipo assim, que o bicho tava pegando. E aí era um vídeo seu assim, ó. Você com incenso assim. Fazendo cabelo. Não, mas isso aí virou meme na época que as chiquititas foram as chiquitretas. Isso, foi muito bom isso. Chiquitreta. E pior é que foi sem querer. Eu botei aquele... Não foi, gente. Não foi indireta. Não foi indireta. Claro que não. É o conteúdo que já você faz. estava planejado. Mas e caiu foi muito bem engraçado. Foi muito engraçado. Mas é isso. Eu sou assim, ó. O limpa. Eu sou muito tranquila, sabe? E aí eu vi a situação das meninas e eu me identifiquei muito num lugar da pessoa que cresce exposta, que tipo assim... todo mundo passa por essas situações na vida, sabe? Todo mundo passa por, sei lá, sofreu bullying ou fez bullying, excluiu alguém ou se sentiu excluída, gostou do namorado da outra, não gostou do namorado da outra. Brigou com a amiga. Foi talarica, sei lá. Todo mundo passa por essa situação. Traiu, foi traída, todo mundo passa por essas situações. Mas... as pessoas se sentem super no direito de ficar julgando os outros quando é publicamente. Sim. E não olha pro próprio umbigo. Isso me incomoda muito do lance da exposição. Baita hipocrisia, né? Muito. Todo mundo passa por... pelo amor de Deus. Não, e outra, no off, todo mundo é muito pior, né? Mas aí a gente que tá no on, né? Que tá todo mundo olhando, a gente... qualquer pequeno escorregão, ou se a gente cometer um erro, ou se a gente falar uma merda, isso vai ser problematizado e vai ser um problema. E eu sinto que o meu cérebro se trabalhou para ser um cérebro problematizador. E isso eu acho que é ruim pra mim, porque eu problematizo absolutamente tudo que eu falo. Eu vou embora daqui e eu vou te mandar uma mensagem mais tarde, eu tenho certeza, falando assim, ai, Polly, se eu falei alguma merda, você pode cortar, porque eu não quero, entendeu? Eu sou assim, sabe? Então, sei lá, mas acho eu que entendo isso de onde ainda é isso uma vem. coisa que eu tô trabalhando. Eu acho que eu sou uma pessoa que é tão interessada em tantos assuntos, eu não me sinto segura pra falar das coisas publicamente. E é muito louco, sabe, amiga? Porque sabe? a gente tem essa relação pessoal, então eu sei o que você pensa sobre as coisas. E não tem nada de anormal, assim, no que você tem pra falar, entende? Não tem nada... Manda pro manicômio. Não tem. Tá louca, tá precisando de tratamento. Geralmente, você, assim, na verdade, tá trazendo pontos muito interessantes. Eu gosto muito da visão que você tem das coisas, no geral, assim. Eu amei quando você chegou nessa fase
de trazer os seus diários. Enfim, não vou falar disso, né? Mas assim, do que você fez com isso, de até acessar essa informação, de como que você pensou sobre isso. Mas é engraçado você falar sobre isso, porque eu realmente tenho uma relação também muito difícil com a rede social. E eu acho também que entra num lugar de... Não sei se você tem essa percepção, mas era muito diferente quando a gente era novinha. Essa questão de exposição. Eu fui treinada pra não me expor, entendeu? Porque não existia rede social. A gente tinha que estar longe E hoje em dia, do o que dá paparazzi. dinheiro O que dá dinheiro é isso. O que autoexposição, engaja é isso. E eu fui muito treinada pra não. Uhum. Então, pra mim, é realmente muito... Eu sinto que eu tô... É quase contra a minha natureza, pra mim, fazer isso, sabe? Sim. Só que tem um lugar do nosso trabalho, Nós né? não fomos Também. treinadas, né, amiga? Como Não. a gente era criança, nós somos adestradas, que nem cachorrinho, não é? Você tem essa... Eu fui adestrada, que nem cachorrinho. Tipo assim, manda, obedece. Assim, eu sou assim, muito obediente. Então, tipo assim, é uma coisa que eu tenho que quebrar. Eu já entendi que eu tenho que ser obediente com relação à minha vontade e ao meu caminho. Não preciso ficar obedecendo os outros. Mas durante muito tempo, eu fui muito, 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 muito obediente. E você acha... Como é que foi pra você a construção da sua identidade? Porque eu te acho uma pessoa com muita personalidade. Você acha? Acho mesmo. Eu acho que, inclusive... Os fãs da Lady Gaga não acham. Eu acho, inclusive, que tem um lugar de você falou, né, da beleza. Eu entendo o ponto que você trouxe, mas eu acho que o lugar que você trata a beleza é muito mais sobre criatividade e expressão do que você precisa desse produto, sabe? Ai, que bom Eu que tenho você essa acha percepção. isso. Eu tento... De verdade. Porque, como pra mim, beleza é muito meu hobby mesmo, sabe? Eu vim de uma família de peruqueiras. Você sabia disso? Sério? Sim, o negócio da minha família é perucas. Eu não sabia. Só que depois que eu virei atriz, a minha mãe não seguiu mais, porque ela virou momager, né? A mãe de atriz que acompanha a atriz. A mãe que acompanha. Porque a gente tem que ir acompanhada das nossas mães até a gente ser maior de idade. Inclusive, isso também é uma pauta. Ir pro trabalho sozinho quando você faz 18 anos. Calma, vou até abrir um parênteses pra comentar isso aí. Esquece as perucas. Eita Mundo Bom. Você fez 18 anos no meio da novela? Eu fiz 18 anos no começo da novela. A gente começou a gravar em dezembro, se eu não me engano. E minha mãe me acompanhava. E eu vinha de São Paulo pro Rio de Janeiro. Eu ia pro Rio basicamente toda semana. Você ainda fazia ponte aérea. Com a minha mãe. E minha mãe ficava lá me acompanhando, tudo mais. Aí eu lembro, assim, no dia 18 de janeiro a novela estreou. No dia 19 de janeiro foi meu aniversário de 18 anos. E também foi o episódio que o meu personagem apareceu. O meu personagem apareceu bem no dia do meu aniversário. E no dia 20, eu teria que gravar. E, tipo assim, quando chegou a minha passagem, já tinha chegado só pra mim, sem a minha mãe. No dia seguinte que eu fiz 18 anos. E ninguém te prepara pra isso. Foi um choque. Eu nunca tinha pegado um avião sozinha. Eu lembro de eu ter crise de ansiedade no aeroporto. De eu ficar assim no vídeo com a minha mãe, assim, tipo... Mãe, eu tô com medo de perder o avião. Mãe, e agora não sei o quê. Eu e lembro ela de foi ficar me sozinha, saber conversar online. com as pessoas muito bem, assim. Eu também não sabia É muito conversar muito bem. estranho você ir pro trabalho. Porque, assim, todo mundo vai pro trabalho sem a mãe. Mas a gente não. A gente foi com a mãe. A gente foi com a Até, mãe. de repente, você fala... Tá, então agora eu tô nessa sozinha. Mas eu gostei de ir sozinha, Não, sabe? é legal, é gostoso. Mas eu lembro que foi um tempo até eu fazer essa relação, assim. Você tem essa noção de quando que você entendeu que era trabalho? Porque por um bom tempo era uma coisa que eu gostava de fazer. Não, eu sempre soube que era trabalho. Mas você tinha essa noção Sim. clara? Sim. Agora, o que pra mim é muito difícil de entender é separar o que sou eu e o que é trabalho. Porque como Você tem eu essa cresci dificuldade trabalhando, essas coisas são completamente misturadas, sabe? Eu percebo que É muito difícil. várias questões, assim, que eu... Por exemplo, eu consigo dar esse exemplo aqui. Quando eu era criança, uma vez, na escola eu me sentia um pouquinho rejeitada, sabe? Eu lembro que os meninos fizeram, tipo, uma listinha, assim, das meninas mais bonitas da sala. Sabe essas coisinhas de moleque? E eu acho que eu não tava nem na lista, não tinha entrado. Só que eu era uma modelo mirim, eu era a Giselinha. Lembra que eu falei que eu era a Giselinha? Era eu e a Alanis Gillen. Se eu e a Alanis fossem uma pessoa só, não tinha pra ninguém. Ninguém parava. Ninguém parava. Então, tipo assim, eu me sentia muito rejeitada na minha vida pessoal, na escola, essas coisas que eu ficava triste. Eu sempre fui apaixonadinha pelos menininhos, mas eu nunca admitia, porque eu tinha vergonha. E também porque eu me sentia rejeitada. Só que eu chegava no estúdio pra tirar foto e eram só os fotógrafos mais pica de São Paulo, os mais fodaralhos de todo, falando, meu Deus, como a Giovana é linda. Ai, a Giovana tão profissional, como ela... Ai, essa menina, sabe? Mas é perigoso porque você acaba sendo validada
pelo viés profissional. Exatamente. Então, por exemplo, hoje eu percebo que... Por exemplo, eu tenho depressão, né? Eu tenho depressão. Uhul. As minhas recaídas é sempre quando eu não tô trabalhando. Porque eu sinto que Você o meu ainda tem esse valor momento? habita o trabalho. Porque é lá que eu sempre me senti valorizada. Não era fora disso. Então, pra mim, é um trabalho que eu tenho que fazer todo dia. O que sou eu, o que é a Giovana... O que é a Giovana? PJ e PF, exatamente. Nossa, eu vou te falar que, assim, eu já tô há alguns anos trabalhando isso na terapia, assim. E eu sinto que eu tô bem longe de ter isso bem resolvido pra mim, assim. Eu também. Os períodos de não trabalho, pra mim, eles são muito confusos. Essa coisa da linha do tempo, por exemplo, é isso. Se eu não tô trabalhando, eu já perdi um pouco a minha linha do tempo, entendeu? Já fico perdendo no tempo. Falo, o que eu tava fazendo nessa época? Porque eu não tava trabalhando. E eu tô há uns 3 anos, assim, acho que muito focada nisso, de separar, que eu acho que é um exercício que eu tenho um pouco mais de consciência. Mas não é uma coisa clara e automática pra mim. Nem um pouco, assim. Nem um pouco. Pra mim também não. É uma E coisa que eu tenho que foda, parar porque, pra pensar. Sim. Tipo, tá, peraí. E eu lembro uma vez, uma amiga minha, ela falou assim... eu te acho tão bem sucedida e tal, não sei o quê. Eu tava num daqueles hiatos que a gente se sente uma bosta, porque a gente não tá trabalhando. Que nada do que a gente conquistou parece que tem Eu valor achei na vida. bizarro ela falando aquilo pra mim. Eu falei, bem sucedida? Eu falei, amiga, mas por que você me acha bem sucedida? Ela falou, cara, você é uma pessoa com caráter, você é uma boa amiga. E aí ela começou a listar várias coisas da minha vida pessoal. E aí eu fiquei assim, uau. Uau, eu sou algo além da atriz que eu sou. Isso foi... Eu lembro que eu falei isso pra ela esses dias. Eu falei, amiga, acho que você não tem noção do que você fez comigo me falando isso. Porque isso foi... É um exercício que até hoje eu lembro da voz da minha amiga falando... eu sou isso. Porque eu falei, nossa, que generosidade a régua que você tem de sucesso. Porque a minha régua de sucesso é horrorosa comigo. Horrorosa. Eu acho que eu não faço isso com as pessoas. Mas eu faço isso comigo. A minha também é horrorosa, viu? E é um exercício que eu faço também diariamente. Então, por exemplo, eu tô aqui, você me chamou pra conversar e a gente citou vários trabalhos meus que foram hiper mega bem-sucedidos. E eu tenho a consciência racional de que sim, mas o meu emocional Não é como a gente se entende de uma sente. maneira um pouquinho diferente, sabe? E a gente tem pressa, né? A gente quer que as coisas aconteçam na hora que a gente quer. Justamente, eu acho que também porque a gente começou cedo. Então Porque a você gente fala, começou cedo. mas aí eu achei que assim, essa... Mas você era uma criança e agora depois você virou uma adulta. E é uma outra carreira mesmo, sabe? E eu lembro que eu tinha um medo de ficar pelo caminho. Sabe? Quando Porque você muita vê gente fica mesmo, é um foda. ator mirim e depois nunca mais você vê, eu tinha pavor de que isso acontecesse comigo, É uma sabe? sombra pra mim até uma hoje sombra, isso. Mas pra mim também, porque, tipo assim, em qualquer momento pode ser que nunca mais pegue nenhum trabalho. E aí, daqui 20 anos, vão olhar e vão falar assim, nossa, você lembra da Giovana? O que aconteceu com ela? O que será que ela tá fazendo hoje? Sabe? Tipo, pode acontecer. A gente tá sujeito a E isso é muito também, louco pensar né? nisso, porque tem muita gente também que não é porque não está mais fazendo isso que isso é uma questão pra aquela pessoa. Às vezes só foi uma escolha. E Justamente só que porque a gente começou as pessoas cedo. não conseguem compreender, porque Não, as pessoas parece juram bizarro, que... parece que deu errado. Parece que deu errado. Pois é, e as pessoas juram que... Isso é muito esquisito, Ai. isso é tão cruel, sabe? Com a história do Muito. outro, com a escolha do outro. Eu conheço gente que, tipo, simplesmente cresceu e falou, cara, eu quero ser terapeuta, eu não quero ser atriz. Mas porque e as tá feliz pessoas, elas têm... É porque a gente habita uma indústria que é a indústria dos sonhos, né? Da Só coisa que, inalcançável. Até do pra mesmo gente que jeito tá ali. que na cidade cenográfica a casinha é feita de isopor e não tem nada dentro, a vida prática do ator também é assim. Óbvio que existe muito glamour que nos rodeia e isso excita as pessoas, Mas né? isso de não é o ver. trabalho, isso Mas não às é vezes o só um trabalho. sintoma, entendeu? Exatamente. E nem sempre é muito gostoso esse sintoma. Sim. Às vezes a parte chata é justamente o que as pessoas acham que é a parte mais legal. Então, quando as pessoas veem que outras pessoas abrindo mão do que elas sonham, ou não querendo estar lá, ou dói, né? Tipo, dói nela. Fere, ofende, eu não sei. E aí já tem É. esse lugar de fazer um juízo de valor dessa escolha. Automaticamente é tipo, coitada, deu errado. Exatamente. E eu acho que, sinceramente, por muito tempo da minha vida, eu fiz isso, de olhar e ter esse medo, porque eu entendia que a pessoa não estar mais trabalhando depois de adulta é porque deu errado. Era dar errado. E aí, nesses últimos anos, eu venho fazendo esse exercício. Então, talvez não. Talvez seja uma escolha. E eu acho que esse lugar que você falou de questionar, eu várias vezes me questiono também. Se eu ainda tenho vontade de ser atriz. E eu entendi que talvez eu faça isso até o fim da minha vida também. Tá tudo bem, porque é um trabalho que é difícil a gente separar o nosso emocional. Porque
nós somos o material, a matéria-prima pro trabalho. É difícil isso. Falar, que nem isso, assim, eu escutei com 10 anos de idade, que eu era velha pra um papel. E não é que eu era velha Cada coisa que a gente não escutou, né? A gente escutou cada coisa, assim, que você fala... eu entendo o que você tá falando, mas... Será que cabe falar isso pra uma criança, sabe? Será que cabe chegar dessa maneira pra uma criança? Que é o que eu acho que falta no meio do caminho, esse preparo. É por isso que é importante a gente também falar dessas questões, sabe? Porque eu sempre penso no que vem depois, assim. Eu já passei por isso, eu não tenho o que fazer. Mas talvez quem venha depois possa se beneficiar desses incômodos que eu passei a partir do momento que eu tenho consciência sobre eles. E pra mim o programa é muito sobre isso, sabe? Sobre eu ter um pouco mais de pegar a narrativa pra mim. Sim. De poder ter esse espaço, de falar, não, mas eu penso isso. E eu tenho espaço pra falar por que eu acho isso. Porque, no fim das contas, é isso, né, amiga? Porque se a gente não diz o que a gente pensa, a gente também abre um lugar para as pessoas suporem o que a gente pensa, né? Fica uma lacuna, e aí alguém vai preencher. E aí alguém vai preencher com sua própria imaginação. Então, Exatamente. tem certas coisas que é importante a gente falar mesmo e se posicionar mesmo, para nós mesmos, né? Tipo assim, eu sou essa pessoa. Não me coloquem na caixinha errada. Eu não sou isso que vocês estão pensando de mim. Eu sou essa. E não para os outros, para mim, sabe? E também entender que uma vez que a gente se posiciona... Porque a internet tem um pouco disso, né? Uma vez que você fala as coisas, parece que você colocou em pedra, né? E aí eu fico, gente, mas eu falei, mas eu desfalo. Se eu quiser. Desfalei, mudei de ideia. Eu vou ideia. desfalar, então. Sabe? Porque ideia. às vezes a gente muda de ideia. Volta naquela hipocrisia. Tipo, todo mundo muda de ideia. Todo mundo... Eu mudo de ideia todos que a gente os muda de dias. ideia. Eu me sinto muito mutável. Eu sou uma pessoa completamente Mas isso mutável. é tá vivo. Eu acho que... Graças a Deus. Que tédio se eu nunca mudasse. Eu acho que, assim, quem fica velho ranzinza é quem desiste de aprender alguma coisa nova, sabe? Porque você fica travado naquele pensamento antigo. Eu sou assim, síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. Eu nasci assim, eu cresci assim, e assim no meu tempo era melhor. E as coisas não são assim, sabe? Tipo, tá tudo mudando o tempo Seu todo. tempo é agora, você tá vivo? Só tem agora, né? O passado não existe mais, o futuro não existe ainda, só tem agora. Então a gente tem que estar aberto pra viver o momento que a gente tá agora da maneira que a gente achar melhor. E eu mudo de opinião todo dia sobre alguma coisa. Todo dia. Eu já tô avisando, gente. Várias coisas que eu vou falar aqui, talvez em algum momento eu desfalhe. Eu mesma, daqui 2 horas, mandaria mensagem para a Poliana. Ela vai receber e falar assim, ai, amiga, acho que eu falei. Eu falo, amiga, tá tudo bem. Mudei de ideia. Acho que não é mais... Eu mudo. Acho que eu já sou outra. Mas, pô, que bom, né? Que bom, eu também gente, acho. E nós, atores, a gente é bicho sensível, né? A gente é... Eu tava falando isso com a minha mãe, porque às vezes eu me acho sensível demais, sabe? E eu achava que isso me atrapalhava. Só que ao mesmo tempo... Eu acho que isso é exatamente o que te faz ser a atriz que você é. É justamente isso que me move, porque eu preciso ser sensível, eu preciso ser empática. Eu preciso me colocar no lugar do outro de uma maneira intensa. Sentir pelo outro, porque se eu não sentir pelo outro, eu não vou conseguir... Só que, assim, há sequelas, né? A gente sente demais. O mundo tá pegando fogo e eu estou sofrendo. Mas você também em pânico. Não acha que... Pra mim, pelo menos, eu acho que é isso. Assim, eu acho que se eu não fosse atriz, eu já teria ficado muito louca. Porque eu acho que ali é um espaço que eu tenho pra... Muitas vezes, sabe? Pra, tipo... Cara, se eu tô num dia ruim... Isso que é foda, né? Eu gosto muito do que eu faço. Se eu tô num dia ruim... Me faz muito bem gravar uma cena. Porque eu saí de mim, eu descolei da minha realidade, sabe? E aí, quando volto, eu olho e falo assim, nossa, meus problemas são tão pequenos. Por que eu tava mal? Às vezes você pega aquilo que tá te incomodando, te fazendo mal, e jogar aquilo na cena pra trabalhar ela. Eu tô terminei agora um curso, tava fazendo um cursinho de sábado. Você fez aquela preparação com a mesma pessoa que te preparou pro Trago o Seu Amorim? Não fiz. Eu tava fazendo um curso extensivo da Estrela Strauss. Agora. Ela é ótima. E foi muito legal. E aí, a cena que a gente pegou, eu e a Carol, a minha colega de cena, a gente pegou uma cena do Azul é a Cor Mais Quente. E eu era Adele. Uma diva. Não é? E ela era Emma. E a cena era do término delas, né? De spoiler. Essa altura do campeonato não dá pra considerar spoiler. Enfim. Tá tudo bem. Vão ter spoilers do filme. Então não rola traição, essas coisas. E eu, como muito boazinha, como sempre fui muito comportada, muito obediente, nunca tinha cometido esse crime, né? Da traição, do adultério. Sentir essa culpa e tal. Só que o que aconteceu? Na última semana, que foi no sábado, que a gente foi apresentar a cena, tinha vivido uma situação que estava me atrapalhando, que foi a perda da minha nona. Então, eu estava de luto. E eu não estava conseguindo me conectar com a cena, com essas, fazer o trabalho. Eu estava olhando e falei assim, meu Deus do céu, eu não vou conseguir. Mas, no fim das contas, chegando lá,
eu identifiquei uma coisa similar, sabe? Da cena. A Adele, ela tava sentindo culpa porque ela traiu a Emma, porque ela prometeu ser fiel e não conseguiu. E eu tava sentindo culpa porque eu prometi algo pra minha nona que eu não consegui cumprir, sabe? Então, eu percebi que eu vi naquela cena uma linda oportunidade pra eu trabalhar o que tava me adoecendo de verdade. Uma cura, né? E aí eu joguei. Foi muito bom. A cena foi muito gostosa de fazer. A gente perdeu o texto, foi uma maravilha. Que quando a gente perde o texto, encontra a cena, sabe? Porque a gente vai... E aí foi muito bom. E eu saí de lá, assim, me sentindo muito leve. Eu fiquei, meu Deus, olha, meu trabalho, a minha arte que eu amo, onde eu me sinto melhor, me ajudou pessoalmente numa coisa que eu tava precisando, sabe? Então é muito curativo mesmo, né? Eu acho que isso é bom até pra gente entender, né? E quem tá ouvindo ou assistindo, entender que, por mais que a gente esteja aqui falando de todas as feridas, também tem esse espaço de cura dentro do que a gente faz. E é por isso que a gente ainda faz, provavelmente, Totalmente. sabe? Porque é onde muitas vezes eu consegui dar nome às coisas, sabe? Eu sinto que, assim, cada personagem que eu peguei na minha vida não só me preparou pra próxima personagem, me preparou pra minha vida. nova fase da vida, sabe? E eu acredito que as coisas acontecem do jeito que elas têm que acontecer, de alguma maneira. Às vezes a gente quer um papel muito, a gente não passa no teste, a gente fica puto, e a gente sofre, e a gente... Aí passa 6 meses e a gente fica... Era por isso. Era por isso, que isso aqui realmente não era pra mim. Sim. E aí a gente tá vivendo essa personagem, são personagens que abrem questionamentos pessoais que você precisa viver. Então, todas as minhas personagens, eu sinto que elas serviram muito pra eu aprender algo, sabe? No Maníaco do Parque, foi a primeira vez que eu interpretei uma personagem adulta tão densa, sabe? E era uma coisa que eu queria muito. E eu sinto que pós esse período também foi um período de grande amadurecimento pessoal pra mim, sabe? Então, tipo, e foi a Helena que me trouxe isso, sabe? Ela te preparou, né? Ela me preparou pra minha nova personagem. Isso é uma coisa que a gente que é atriz, né? A gente consegue roubar um pouquinho no jogo da Eu vida, né? A acredito gente muito experimenta de mentirinha coisas que a gente vai lidar de verdade, né? Eu acho que, no fim das contas, eu escolhi ser atriz por motivos até um pouco egoístas, assim. Porque eu tenho muita sede de vida. E, na dúvida, eu só sei que eu tenho essa. Assim, eu não sei o que Existe acontece motivo depois. egoísta pra virar atriz? Sei lá, tem uma galera que fala que atuar é para o outro e tal. E assim, a minha relação é muito pessoal, A minha sabe? também é muito pessoal. É muito sobre como eu me sinto, sobre como isso me preenche, sobre como isso me incomoda, às vezes, mas também sobre como isso me cura, sabe? E me ensina. E na dúvida, meu amor, eu não sei o que acontece depois que a gente arrasta pra cima. Então, assim, na dúvida, essa vida aqui... e eu quero viver todas que eu puder, entendeu? Mas comigo foi a mesma coisa. Desde pequenininha, quando as pessoas perguntavam por que eu queria ser atriz, eu falava, porque eu quero viver 50 mil vidas nessa, sabe? E eu acho que não é egoísmo a parte de você, porque eu acho que qualquer movimento artístico sempre parte de um lugar interno, sabe? Tipo, se você vai pintar, se você vai escrever uma música, se você vai fazer um origami, se você vai atuar. Precisa ser, primeiramente, do contato de você com a gente você. mesmo. Senão a gente não consegue fazer. É uma coisa pessoal, uma potência bizarra que tem o poder de afetar o outro. E eu tava vendo um filme... Só que eu acho que você tem que se afetar também, Precisa né? se afetar, Primeiro, porque se você não se afetar, o outro não sente. Não é? Eu também acho. Eu tava vendo esses dias um filme que era com Alicia Vikander e o Jude Law. E ela faz a Catherine Parr. Tá. Que é, enfim, basicamente esse rei expulsou e matou as esposas anteriores. Ela foi a esposa sobrevivente, né? Porque graças a Deus o homem morreu antes dela. E eu lembro, na aula de história, de ver... falando que ele tinha essa questão de saúde, que ele tinha tipo uma úlcera, um negócio assim na perna, que no final foi o grande causador da morte dele, né? Quando eu fui assistir o filme, gente, aquela bendita daquela ferida me dava uma agonia que eu nunca tinha sentido lendo livro de história, sabe? E ver aquilo de uma maneira tão visceral e materializada me fez
Entender muito claramente o poder que a nossa arte tem na hora de ensinar aos outros sobre as vivências alheias, né? Trabalhar a empatia alheia. Sim. Porque se não fosse o Jude Law gritando por causa daquela ferida de maquiagem, Muito bem feita, Muito mas bem que é uma feita. maquiagem. eu não teria me agoniado tanto. E eu senti muito, sabe? E é isso. A gente chora vendo Ainda Estou Aqui. Mesmo não sendo a nossa família. E mesmo Mesmo eu sendo e a você. Valentina, a gente conhece. A gente mas conhece a Valentina, sabe? afeta, sabe? Afeta. E aí, tipo, eu não estive na ditadura. Eu não sei como era. Mas são esses tipos de obras que botam a gente pra realmente sentir o que o outro sente. E eu acho que essa que é a importância. Porque a gente pode estudar tudo. A gente pode ler. Mas nada faz a gente sentir na pele como a arte aprender faz, né? as coisas. Eu acho que tem isso, né? Esse exemplo é perfeito, assim, do livro de história. Porque, realmente, você lê e fala, entendi aqui. Mas quando você vive algo, quando você tem uma experiência... É outra coisa, E a né? experiência, ela é a partir de uma sensação que se te causa. Isso fica marcado. E aí que a gente realmente aprende. E aprende de uma outra forma, né? De uma maneira tão profunda, de uma maneira que marca muito. O cinema, ele tem muito esse poder, né? De ensinar sensorialmente. Sim. Não é na cabeça, vai pro corpo. Sim, eu acho que é muito mais sobre criar um senso crítico do que, na verdade, educar. Né? Sim, acho que sim. Uau, a gente foi, hein? Foi Hablemos. bem. Olha, eu tô muito Hablemos. feliz. E vou te falar que foi muito gostoso te ouvir, porque eu acho que tem muitas feridas mesmo que a gente não faz ideia, né? De quanto que não estamos sozinhas nessas sensações, assim. E acho que tem muita coisa também que eu trouxe aqui que foi muito bom te ouvir você falando, eu não acho que é egoísta. Não é egoísmo, não é. Muito bom. Eu quero fazer, pra gente dar uma fechada, a gente tem um momento aqui que a gente faz uns jogos. Games. Eu odeio games. Você é boa nesses games. Você tá falando, mas você é boa nesses games. E você, na verdade, já quase falou algumas coisas. O único jogo que eu gosto de jogar é Uno. É? É o Você não fato. gosta de Dixit? Eu nunca joguei Dix. Amiga, por isso que Eu você não não gosto de gosta. jogos, eu não gosto de games. Eu te prometo que você vai gostar de Dixit. Eu, por exemplo, não iria ao Big Brother porque eu não gosto de prova. Eu só iria pro Big Brother pra quê? fazer a prova de resistência. Não é qualquer prova, porque eu vou te falar, tá? Modéstia ficando na China agora. Eu sou pequenininha com essa cara de frágil, mas eu ia amassar numa prova de resistência porque eu sou tinhosa. Gente, a minha cabeça é forte. Eu acho um absurdo Você jura? ter que fazer prova pra comer. Eu queria muito ver até onde eu ia numa prova de resistência. Odeio uma atividade. Um joguinho. Odeio. Não gosto de jogos. Todo mundo que gosta de. Eu adoro me oferecer, inclusive, pra jogar com os outros, porque eu não tenho problema nenhum com perder. Pode ganhar. Não ligo, não me não, eu importo. sou competitiva. Eu não sou. Mas não é um jogo de ganhar. Não ganha Tá. aqui. A gente só melhor. se diverte. É só uma bom. brincadeira mesmo. Bom. Uma vida sem redes sociais seria mais? Leve. Eu acho que leve. O seu lado menos poliana, ele vem quando? Meu lado menos poliana? Você fala, não sei se eu sou tão positiva nessa hora, viu? Pô, pior que eu acho que eu sou uma pessoa bem Você positiva. é muito positiva. Eu sou bem positiva. Acho que até um pouquinho demais. Eu acho que meu lado menos... Nossa, eu achei difícil essa pergunta, tá? Eu achei bem difícil. Mas isso diz sobre o quanto o seu olhar é positivo. Achei. Eu sou uma pessoa que sempre espera reação negativa dos outros em relação a mim. Então, eu sou muito negativa, por exemplo, se eu vou ter uma conversa séria com alguém. Você acha que a pior coisa vai acontecer? Acho. Eu acho que as pessoas sempre vão me arregaçar. Nunca arregaça, tá? Mas eu sempre Amiga, não acho. tem como arregaçar você. Você é um amor de pessoa. Você tá... Nossa. Muito mentirinha. Se você fosse uma fruta, que fruta você seria? Ai, uma manga! Uma manga. Eu adoro manga. Eu adoro manga. E manga é caríssima na África, sabia? Eu fui pra lá e fiquei chocada com o preço da manga. Ai, gente, e lá no México eles comem tudo com uma pimentinha chamada tahim. Eles jogam tahim assim nas frutas. Já falaram. Uma manguinha com tahim. É uma Eu adoro essas delícia. comidas. É a minha fruta favorita. Você veio com umas comidas interessantes do México, eu lembro disso. Eu amo. Essa eu tô muito curiosa pra ouvir sua resposta. Se a felicidade tivesse uma textura, que textura seria? Nossa, acabei de... Que loucura, né? As coisas vêm inconscientemente. Lembrei do tapetinho que tem no banheiro da minha mãe. Que é tipo um pano, tipo uma toalha de microfibra, mas que tem umas bolinhas assim. Acho que eu sei cima, qual que é. sabe? Aham. E hoje eu tava saindo Fica do no banho banheiro, lá achei e eu fiquei gostoso. passando o Aham. pé assim, eu fiquei assim, ai que gostoso. Não, vou mudar. Se felicidade tivesse textura, teria o pelinho do meu gatinho Timon.
O meu gatinho velho, que vai fazer 18 anos esse ano. Amiga, o Benjamin Button dos gatos, tá? É Ele impressionante como ele tá rejuvenescendo. Quanto mais velho, mais neném ele fica. Ele parece um jovem, é inacreditável. Ele é. Se a sua tristeza tivesse um gênero musical, qual seria? Se minha tristeza É. tivesse um gênero musical... Ai, gente, um rock indie anos 80, né? Ai, ela é tão reativa na tristeza. Eu fui uma adolescente que me sentiu diferentona porque eu gostava de The Smiths. Ai, sim, né? Tipo assim, meu gosto musical é muito sério. É muito sério. Aí você descobre que outros adolescentes que se acham diferentões também gostam. Você fica assim, ai, como assim? As pessoas gostam. Então, a gente é minha banda diferentão, favorita. meio que igual, né? É. Essa necessidade que a gente Acontece, olha, quem diria que as pessoas gostam do que você gosta. tem. Se a sua vida fosse um filme, seria de... Minha vida, se fosse um filme... Gênero, filme... Ah, seria uma comédia. Eu também acho. Minha vida é uma Eu nunca comédia. respondo pelos outros, mas eu achava também. É, eu acho que minha vida é uma comédia. Qual personagem você escolheria como sua melhor amiga ou melhor amigo? Entre todos os personagens que Todos. existem no Filme, universo... desenho, o que você quiser. Ah, vou falar a primeira que veio agora na minha cabeça. Seria a princesa Mia Rinaldi. Porque eu queria ter uma... A Mia, do Diário da Princesa. Eu queria que minha melhor amiga fosse uma princesa. Sério? Ah, pra me dar coisas caras. Você foi pra um lugar, eu adorei, muito bom. Entendeu? Qual é a primeira coisa que você faz quando você chega em casa? Eu tenho um palpite. Eu vou cheirar o bafo dos gatos. Eu tinha certeza que era com os gatos. Eu sabia. A gente sai de casa assim. Eu e minha mãe, quando a gente sai de casa, a gente olha pra eles e fala assim... Só um minutinho, uma naninha a gente já volta. Aí quando a gente volta, eles estão no mesmo pose, né? Porque eles realmente tiraram uma naninha. É só esse tempo que vai dar. É. Né? Ai, é muito bom. Mas eles vão na porta te receber, não, né? O Johnny vai mais, o Timão hoje vai menos, mas O meu nem o isso Johnny vai. A gente chega, eles estão assim... Gente, é engraçado. Todo mundo tem gato. A primeira coisa que faz é essa, até É. agora. É ir falar com eles. Os pets são Ai, uma gente, mas é delícia! porque eu sou muito gateira. Você é. Se o seu desejo fosse uma comida, qual seria? Se o meu desejo... Nossa, achei um termo meio freudiano aí, né? É, a Se gente o- tá se aqui, o meu a gente tá desejo fosse entrando uma... em... Ai, se o meu profundezas desejo da fosse uma mente. comida, seria um milho cozido com sal e manteiga. Nossa, que delícia. Gostasse? Adorei. Eu gosto muito de milho. Eu também. E faz tempo, não é uma coisa que a gente pensa tanto, né? Mas é gostoso. Eu adoro um milhozinho. Festa junina tá chegando, hein? Vem aí. Nossa, vem aí a melhor época para se comer. Vem aí, melhor época pra você comer. Adoro. Sabe que eu gosto de canjica? É minha comida Eu não afetiva. sou da canjica. Lembro da minha avó, né? Minha avó fazia canjica. Não, eu maceto os milhos, como vários. Vários, uma vários, delícia. vários. Se você fosse um cheiro, Um cheiro. que cheiro você seria? É um cheiro específico? Tipo, de uma coisa, um perfume? Ah, sei lá, tem gente que tem cheiro de comida na cabeça, tem gente que tem cheiro de, sei lá, Eu acho natureza. que se eu fosse um cheiro, eu seria... Olha, veio doideira, né? Eu vou falar tudo que tá vindo sem querer, Mas tá? é pra vir mesmo. Veio um cheirinho de chá de hortelã. Olha! Eu diria que você, tipo, é marshmallow. Jura? Ai, Uhum. doce demais pra mim. Doce demais pra você. Não sou tão Então doce. ficamos com hortelã. Qual era a profissão da sua criança? O sonho dela. O Você sonho teve dela. alguma coisa assim? Eu queria ser espiã. Antes de tudo. Ah, tipo, ai, eu queria ser É. astronauta. É. Não, sei o quê. Não, meu sonho sempre foi ganhar um jabuti de literatura. Ai, Amo. gente. Amiga, você vai ganhar. Isso é uma coisa que vai acontecer. rolar. Vem aí. Pois é, mas essa Ó, coisa quando da você- exposição me trava. Ué, mas não precisa ser sobre você. Não precisa ser sobre... Amiga. Se esconde atrás das palavras. Sempre é sobre a gente. Sempre é sobre né? a gente. A gente aprende na terapia que sempre é sobre a gente. é a gente. Mas eu acredito nesse projeto e você vai vir aqui no programa Vou pra divulgar o meu contar livro. exatamente. Vem aí, amiga. gente. Um dia eu vou escrever. Vai acontecer, tá? Já me ofereceram, será, de escrever? Eu acho que já chegaram a me oferecer, sabia? Você de sabe escrever sobre o que livro. você gostaria de escrever? Você tem essa clareza? Ficção. Eu sou uma romancista. Nossa, eu acho tão Que difícil. dentro do meu coração eu sou uma eu tento escrever, às vezes, atriz, né? Sempre tento escrever como roteiro. Amiga, eu não consigo. Porque eu acho que é uma coisa meio A mais B, entendeu? E eu sou meio abstrata escrevendo, assim. Tipo, Aliás, eu posso fazer um pedido pra quem escreve? sempre. Aqui, Eu tô ó, agora eu seu espaço. vou fazendo uma militância agora. Eu estou cansada de distopias. Chega de distopia. Deu.
Deu, chega. Vamos falar da realidade. Pois é, essas distopias. Que tá pouco criativo, porque essas distopias estão Já muito estou- realistas. é. Parem! Aquelas, não, vocês escrevem o que vocês quiserem. Não levem muito a sério esse meu tom, tá? Parem de gastar a energia de vocês apontando problema e comecem a sugerir soluções. Drop the mic, é isso. Drop the mic. Vamos escrever utopias. Pelo amor de Deus, vamos escrever sobre um mundo que funciona e sugerir ideias mais menos polianísticas, quer dizer, ou mais, sei lá. Pelo amor Bem de poliana, Deus. tão poliana, então, a gente Sabe, quer. amiga, eu não aguento mais ver série de fim de mundo. Não, mas é porque já tá virando o nosso presente. Pois é, E a aí gente vai não- tá ficando um pouco diferente. Gente, as pessoas. Quem tá precisando sugerir a sugestão. Caramba, não tô conseguindo nem falar mais. Quem tá precisando sugerir as soluções, não está! Cabe a nós, artistas. Mesmo fazer pensar no isso. mundo melhor. Não é? Eu acho. Ai, por favor, gente, você que tá aí sofrendo na sua casa. Ai, eu queria escrever uma história, mas hoje em dia as pessoas só gostam de histórias tristes e ruins e eu sou tão Não. positivinha. Bota isso pra fora que eu tô precisando, pelo amor de Deus, eu não aguento mais! Botei pra fora, fiz o meu pedido. Tá leve. Muito! Agora deixa eu fazer uma brincadeira bem legal. Porque a gente vai fazer depois, lá no nosso Instagram, @nentãopoliana, a gente vai montar isso como uma poesia. As Ai, suas tudo. respostas. Mentira. Sim. Mas é uma coisa ou outra. Eu vou te dar 2 opções, você escolhe sempre uma. Tá. Tá? Multidão ou a sós? A sós. Pisar na grama ou cheiro de chuva? Cheiro de chuva. Intimidade ou aventura? Intimidade. Certeza ou descoberta? Descoberta. Maturidade ou saudade? Olha, vou levar essa pra Val, hein? Saudade. Hoje tá saudade. Pra fora ou pra dentro? Pra fora. Silêncio ou berrar? Silêncio. Pra sempre ou partida? Como que é a segunda partida? Pra sempre ou partida? Tipo, mas o que é esse partida? É tipo partida no meio ou é o início? É o que significa partida Pra pra mim. você. O que bate a partida em você, entendeu? Tá. Pra sempre. Ousadia ou lucidez? Ousadia. Criar asas ou criar raízes? Criar raízes. Pela metade ou transbordar? Transbordar. Escutar ou silêncio? Escutar. Dividir ou multiplicar? Dividir. Criador ou criação? Criador. Doçura ou selvageria? Selvageria. Sólido ou macio? Macio. Sussurro ou cafuné? Ai, cafuné, né? Desejar ou criar? Desejar. Segredo ou falar? Falar. Dia ou lua? Dia. Claro ou brilhante? Claro. Sol ou doce? Sol. Noi- Comigo nunca vai ser doce. Já vemos que eu tenho uma questão, né? Eu não gosto de doce, gente. Não, a gente vai tirar ele. Noite ou aurora? A aurora, né? Meia ou pé descalço? Pé descalço. Amarrar ou soltar? Soltar. E assim soltamos esse episódio! Amiga, eu tô assim, muito feliz. Eu também. Mesmo, assim, tô preenchida. Esse é um episódio, acho que, muito pessoal pra mim. Não tem como Pra mim fugir também. disso, de Sinto verdade. que me abri muito. Vem aí o WhatsApp, hein? com acolhimento, com muito acolhimento, com certeza. Porque, assim, a gente não tá sozinha. É muito bom a gente saber que as nossas experiências, elas não são Eu individuais, amo você. sabe? Muito obrigada Te amo por muito, esse você espaço sabe. pra gente falar sobre isso com tanta... Posso contar um caos? Sim. Eu já tô gastando tempo demais, né? Não. Gente, a Poliana, ela me rendeu o momento de mais glória na minha vida. Eu? Eu vivi com a Poliana. O quê? Porque a Poliana me levou no show do Zeca Pagodinho. Com crioulo. Com o criolo. E aí, ela conseguiu uma área VIP, que era atrás do palco. Você lembra disso? Ela, amiga, vamos no show do Zeca Pagodinho. Lembrei Porque eu dessa amo história. Zeca Pagodinho. Eu não sou uma pessoa da criação do samba, né? Eu sou uma grande de uma paulista roqueirinha. Aí eu falei, vamos no show do Zeca Pagodinho. Aí chegamos lá, só tinha os A-list, né? Tava a Regina Casé lá. E tava lá
a Glória Maria. Mas tem um detalhe. E a gente lá olhando a Glória Maria, né? E a gente chocadas. E eu assim... Eu amei esse momento. E eu olhando assim pra Poliana, eu assim, caralho, Poli, eu sou muito louca na Glória Maria. E ela assim, eu também, que foda, né? Eu não tô acreditando que ela tá aqui. A Glória Maria não veio pedir pra eu tirar foto com as filhas dela? Não, e PS, além disso, depois, que foi o auge pra mim, tá? Que ela começou a ficar no rolê com a gente. Ela tipo, ficou um pouquinho toma lá uma com a tacinha gente. de champanhe aí. Gente, foi o auge. A gente curtiu o Zeca Pagodinho com o Criolo. Gente, Glória e aí, Maria. aí a Glória veio. Ai, minhas filhas gostam muito de você. Posso amo. tirar uma foto? Eu fiquei, Glória, eu gosto muito de você. Eu posso tirar uma foto com você. Aí foi tudo, juro. Eu esfrego isso na cara de todo mundo que eu conheço. Eu tenho uma Nossa, foto amiga, a com a gente Glória viveu Maria. isso. Que ela veio pedir, Que meu amor, ela veio tá? pedir. Tá? PS. E eu, assim, tenho muito orgulho de poder dizer que você é minha amiga. Muito feliz de você estar aqui, de verdade. amo. Eu tô muito grata de você ter aberto todo o seu coração Que aqui. o teu caminho com esse podcast seja muito iluminado, cheia de boas surpresas, de muito sucesso, que venham as publis. Que Dinheiro! Porque a gente Vai precisa ver. pagar as contas. Vai ver. E, amiga, Ai, tudo de mais maravilhoso. Muito sucesso. E você ainda vai voltar aqui muitas vezes, Ah, inclusive pois pro me seu chame. livro, eu tenho certeza. Não, com certeza, com certeza. Vem aí. E Vem aí bom, o jabuti dela, aquelas. Vem o jabuti dela, meu amor, vem sim. Nem que seja de plástico, mas vem. Vem, a gente vai fazer esse momento acontecer. E pra você que tá aqui com a gente até agora, muito obrigada. Foi um prazer ter você como ouvinte. Não deixa de seguir a gente em todas as plataformas, no nosso Instagram, Nem Tão Poliana. E também temos, além do vídeo, dá pra ter em todas as plataformas de áudio, viu? Dá pra só escutar. E se tiver difícil, tá lavando louça, vai escutando a gente e chorando um pouquinho, rindo um pouquinho. E semana que vem a gente tem mais um episódio. Até lá!